Oi, pessoal, eu sou Amanda Lucali e esse é mais um episódio do Planeta SPM em Quarentena. Hoje nós vamos discutir sobre a importância de estabelecer uma rotina na vida das crianças nesse momento de isolamento social. Agora eu converso com a Manuela, que está em São Paulo. Manu, será que a rotina é mesmo importante? Faz diferença na vida da criança? Oi, Amanda. Oi, pessoal aí de casa. Bom, para responder essas perguntas, hoje eu vou conversar com a Lucila Cáfaro. Ela é coordenadora de educação infantil e também é mãe. A Lucila vai contar um pouquinho para a gente como é que tem que se estabelecer o dia a dia dos nossos pequenos. Olá, Lucila, muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista. E a primeira coisa que eu queria saber era qual a importância de estabelecer uma rotina na vida das crianças nesse momento de isolamento social. Bom dia, obrigado pelo convite. A rotina nesse momento, não só para as crianças, mas para todo mundo de casa, é muito importante, é imprescindível, para a gente não ficar com aquele ar de férias, né? Porque não são férias. As crianças, por mais que sejam pequenas, estão em aula, os pais estão trabalhando, né? O mundo tem que girar, tem que continuar. Então, a rotina é muito importante. Lucila, o que precisa ser inserido na rotina dessas crianças? Olha, horário de sono, então horário de acordar, horário de dormir, horário de alimentação, até porque esses são a prioridade. Se você não estipula horário de alimentação e de quantidade de sono, a criança não vai render nem para as atividades escolares. Então, e eu acho super importante também estipular um horário para brincadeira, aquele horário para fazer o que ela quiser. Também faz parte da rotina da criança, deve fazer parte da pandemia também. Em relação à família, os membros precisam estar alinhados nessa rotina também? Isso contribui para que a criança desenvolva melhor nesse momento? Bom, na minha opinião, esse momento de isolamento social, ele com certeza tem sido melhor enfrentado pelas famílias mais disciplinadas, que já costumam ter uma rotina mais estruturada, né? As famílias que não costumam seguir, não só as crianças, né? A família toda, que não costuma ter uma rotina muito estruturada, com certeza está sentindo mais, né? Mas acho importante, acho válido respeitar também o timing de cada um. Então, respeitar não só as famílias, mas principalmente as crianças, já que a gente está falando sobre as crianças, então, respeitar um pouquinho a vontade delas, porque é muito comum, depois daquele momento de euforia inicial, as crianças terem uma certa rejeição para participar de aulas síncronas, fazer todos os dias as atividades, as aulas, a parte acadêmica, mesmo que remota, é fundamental, né? O ano tá passando, mas é importante respeitar um pouco a vontade da criança. Assunto que não podemos deixar de comentar é sobre a importância de uma noite bem dormida. Se isso já faz bem para nós, imagine para os nossos pequenos que estão em fase de crescimento. Para as crianças, dormir às horas adequadas está relacionado à melhora de atenção, comportamento, além de saúde mental e física dos nossos pequenos. Segundo a Academia Americana de Medicina do Sono, uma noite bem dormida pode prevenir doenças como diabetes, depressão e obesidade. Além disso, a pesquisa recomenda que crianças de 3 a 12 anos de idade devem dormir por noite de 9 a 13 horas. Como vimos na reportagem anterior, uma noite bem dormida é super importante para as crianças e para o desenvolvimento delas. Lucila, que sugestões você pode dar para os pais para que as crianças tenham uma noite muito melhor? É entender que você é o maior exemplo, a referência da sua filha é você. Então, pelo visto, a sua rotina deve ser bem o momento mais dinâmico da sua rotina familiar deve ser à noite, né? Se na hora que a sua filha tem que dormir, a casa estiver super movimentada, assistindo live alta, televisão, filme, não vai ter como, né? Mas uma coisa importante, vai devagarinho, não pode ser de uma vez, né, de uma vez só, de meia-noite, e a partir de amanhã minha filha vai começar a dormir às 8 da noite. Não, vai acordando ela um pouquinho mais cedo, porque ela vai ficar cansada
mais cedo também na hora de dormir, e você também organizando o ambiente familiar o mais tranquilo possível quando tiver à noite, quando tiver depois do jantar, colocar algum programa mais tranquilo, ler um livro, ler uma história. Nós procuramos mães e familiares de crianças pequenas que gostariam de tirar algumas dúvidas com a nossa entrevistada Lucila. Eu sou mãe do João, de 2 anos e 6 meses, e tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber quais são os cuidados essenciais de higiene que eu preciso ter e ensinar para o meu filho. Eu sempre sou a favor, Natália, de jogar muito limpo com a criança, ser muito transparente. É claro que você vai adequar o seu discurso para o nível de entendimento do seu filho, né? Depende de quantos anos o seu filho tem. Hoje tem várias historinhas sobre o Covid-19 infantis desenvolvidas para crianças, para explicar o que é, de onde veio, o que a gente tem que fazer. Então, eu começaria por aí, pela parte de repertório cultural mesmo, referência bibliográfica, tem bastante coisa bacana e é fácil de achar. Depois disso, vai de novo aquela história da gente ser o exemplo, né? Não adianta eu ficar cobrando do meu filho que lave as mãos o tempo todo, que não leve as mãos ao rosto, que tire o sapato, se a gente não faz nada disso. Criança aprende pelo exemplo e por repetição também. Então, eu acredito que se for uma coisa que a criança entenda e vire uma rotina em casa, ele vai automatizar e vai entender aquilo como pertencente ao dia a dia dele. Minha dúvida é como eu posso desenvolver atividades motoras e criativas para o meu filho, que tem 11 meses, nessa quarentena. Olha, Lara, essa faixa etária, criança bem pequenininha, ela está numa fase, a criança está numa fase de muita exploração, conhecimento de mundo, e qualquer tipo de atividade sensorial é muito importante. Então, o que você pode fazer? Atividade com comida, então, atividade sensorial com macarrão, com gelatina, pode fazer tinta comestível com água da beterraba, por exemplo, massinha, a mesma coisa com relação à coordenação motora ampla, né? Então, o que você pode fazer? Brincar de arrastar a criança no lençol para ela trabalhar o equilíbrio, brincar com bola, brincar com objetos, com colher, uma coisa que é super válida, super importante. Pregador de roupa, ela ainda é muito pequenininha, mas de repente pinça de gelo. Como a gente consegue garantir o aprendizado e a socialização de uma criança de 2 anos que não consegue se fixar numa tela, a não ser em desenhos, né? Não consegue se fixar numa tela com o professor, com amiguinhos da escola. Como é que a gente consegue garantir que após a pandemia ele vai conseguir se socializar normalmente de novo e que o aprendizado está sendo efetivo? Esse é o maior desafio da educação infantil nesse momento. Um dos pontos mais importantes da educação infantil, além de todo o conteúdo, é claro, mas é o desenvolvimento, a preocupação com o desenvolvimento socioemocional. E isso a gente só consegue por meio de troca, de contato, né? Então, é um ponto que, na volta às aulas presenciais, todas as escolas vão ter que se preocupar muito, 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 muito mais até com uma questão de conteúdo. A criança pequenininha, a gente nem pode esperar dela um tempo muito grande de concentração, quanto para qualquer atividade, quanto mais para ficar na frente de uma tela, que a gente sabe que nem é saudável e nem é tão indicado, né? Só um curto período de tempo. Então, eu acredito que com relação a essa parte social e todo o desenvolvimento socioemocional das crianças pequenas, o grande desafio ainda está por vir. Vai ser na volta às aulas presenciais, com certeza. É importante deixar as crianças livres para fazerem suas próprias escolhas em algum momento do dia? Sempre usar o bom senso. O que eu recomendo à Luciana é tentar entender o que está se passando pela cabecinha da filha dela. Não sei se é filha ou filho, né? Porque, assim, a gente está vivendo uma fase de incertezas,
Está todo mundo ansioso, preocupado, e as crianças, claro que de maneira diferente, mas eles também estão passando por tudo isso. Então, eles também estão mais ansiosos, eles também estão preocupados, eles estão vendo, as coisas estão muito diferentes. Tem um lado que é muito bom, que eles estão grudados nos pais, mas, ao mesmo tempo, os pais estão super estressados. Então, é uma incerteza muito grande para eles também. O bom senso que eu sugiro é para você conseguir entender o momento que a criança, de repente, está fazendo uma birra, porque a criança faz birra mesmo, e aí você vai comprar aquela briga, vai bater o pé e vai falar, não, agora a gente vai fazer, né? E o momento que você percebe que a criança está um pouco mais mal-humorada, está chatinha, não está legal, e uma atividade completamente diferente do que seria o esperado ou até o planejado para aquele dia, pode fazer toda a diferença. Esse foi mais um episódio do Planeta SPM em Quarentena. Nos acompanhe nas redes sociais da Agência de Jornalismo da SPM São Paulo. Até a próxima!